Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Vera Garcia e eu sou criadora do blog Deficiente Ciente. Hoje a gente vai nós vamos conversar aqui sobre deficiência não aparente, o que você precisa saber. Esse texto eu escrevi e postei no blog Deficiente Ciente foi em 2016. É um texto assim um pouco difícil, né? Que o próprio nome aqui está dizendo, deficiência não aparente, uma deficiência que não é visível, né? E essas pessoas sofrem muito com isso, sofrem muita discriminação, e eu resolvi trazer esse texto para o YouTube, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Mas é bom vocês entenderem assim o que está acontecendo, tá? Então vamos para o texto. Ter uma deficiência aparente já não é fácil, imagina quando essa deficiência não aparece. Lamentavelmente, a sociedade brasileira só enxerga a deficiência de uma pessoa quando essa é visível. Então, por exemplo, as pessoas entendem quando uma pessoa tem dificuldade motora, quando ela usa uma cadeira de roda, quando ela usa um aparelho auditivo, quando ela usa uma bengala, quando a pessoa é amputada, quando ela tem uma paralisia cerebral, deficiência visual, aí tudo bem, né? Aí as pessoas, uma deficiência que está mais na cara, aí tudo bem, todo mundo entende. No meu caso, por exemplo, que sou amputada de um braço, minha deficiência é visível, então qualquer pessoa pode ver. Sendo assim, eu não tenho problema em relação, por exemplo, a uma vaga preferencial, quando eu pago minha entrada no cinema, se eu estiver dentro de um ônibus ou metrô, geralmente aparece sempre alguém para dar lugar, né? E por aí vai. Entretanto, no caso de pessoas que têm fibromialgia, esclerose múltipla, deixa eu falar fibromialgia é uma coisa, é horrível essa doença. Eu sofri muito com isso daqui, agora graças a Deus eu estou bem melhor, mas eu sofri muito porque a dor é uma dor que ela fica localizada em vários pontos do corpo. Uma hora está no pescoço, no braço, no ombro, nas costas, nas pernas. Então a pessoa sofre muito e quando ela está na perna, gente, até para andar é difícil. Então, pessoas que têm esclerose múltipla, deficiência auditiva, doença crônica, pessoas ostomizadas. Para quem não sabe, pessoa ostomizada é aquela pessoa que passou por uma cirurgia para fazer uma abertura no corpo para saída de fezes ou urina, né? Assim também ela auxilia na respiração e na alimentação dessa pessoa. Então, geralmente, quando você olha a pessoa, você não sabe se a pessoa é ostomizada. Estas geralmente enfrentam situações constrangedoras e humilhantes por falta de conhecimento e compreensão da sociedade. Então, elas sofrem muita discriminação. Por quê? Porque as pessoas, elas têm tendência a olhar para a outra pela aparência, né? Então, ela olha ali para a pessoa. Se ela está vendo que ali tem uma deficiência visível, tudo bem, então ela tem realmente uma deficiência. Se ela não tem, ela começa a julgar. Aí ela começa a olhar para a pessoa, por exemplo, tem uma fila e apareceu uma pessoa e foi para a fila preferencial. Aí ela olha e fala assim, mas ué, essa pessoa não tem deficiência nenhuma, não é cadeirante, né? Então já começa por aí. Não tem deficiência, o que ela está fazendo lá na fila? Então ela começa a fazer suposição, né? Que é um erro gravíssimo, ficar levantando suposição sem saber das coisas, que isso é uma falta de sensibilidade, né? Ficar especulando ao invés de descobrir o fato, né? Então vai direto com a pessoa e pergunta para a pessoa, né? Ao invés de ficar imaginando coisas e a pessoa ela tem a tendência até dela se sentir mais segura, né? Porque aí ela começa a ficar montando um monte de coisa na mente, né? Não se liga naquilo e acha que ela tem toda a razão, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas é assim, infelizmente, né? Eles vão julgando já pela aparência da pessoa. E aí quem sofre é o outro, né? Porque o outro realmente tem um problema e ele está sofrendo por isso. Então a sociedade precisa compreender que ter uma deficiência não significa que a pessoa necessariamente terá que usar uma cadeira de roda ou que ela precisa ser amputada. Acredito que o que contribui muito para isso são aqueles cartazes, sabe? Que a gente encontra aquele homem aquela figura do homem na cadeira de rodas, né? Que fica em estacionamento,
nas filas de banco, de mercado, nos ônibus. Então, parece que isso aí condiciona as pessoas, a sociedade a acreditar que quem tem direito a essa vaga é só um cadeirante. E não é assim, né, gente? Então, essa vaga é destinada para pessoas com deficiência, pessoas que têm alguma dificuldade, uma coordenação motora, alguma coisa nesse sentido, uma pessoa que sente dor no corpo e que precisa sentar, né? E, bom, aí eu coloquei aqui. E ao ver esses cartazes, normalmente as pessoas sem deficiência pensam que só mesmo o cadeirante tem esse direito. Isso precisa ser desmistificado. Esse mito tem que acabar, né? Então, um cartazinho desse daí, no fim das contas, ele te prejudica, né? Porque as pessoas acreditam naquilo. O mesmo acontece com pessoas cardiopatas, usuárias de próteses, que geralmente são confundidas com pessoas preguiçosas. Olha só. As pessoas não entendem que elas sentem fraqueza, fadiga e dores e que realmente precisam, por exemplo, de uma vaga, né? Ou que seja uma vaga no estacionamento, ou que seja passar na frente na fila, alguma coisa nesse sentido. É claro que existem pessoas oportunistas, né? Mas a gente sabe que tem realmente, mas precisamos observar muito antes de julgar, pois ninguém tem informações o bastante para fazer um veredicto e colocar-se acima dos fatos e da verdade, igual eu falei no começo. Ao invés de julgar, ofereça uma ajuda. Isso é difícil, né? É mais fácil julgar. Um apoio para a pessoa. Se a pessoa realmente estiver precisando, ela vai agradecer, né? Mas a gente tem que tentar fazer isso. Antes de olhar para a pessoa e julgar, vai lá e fala assim: você está precisando de alguma ajuda, de alguma coisa? No fim, a própria pessoa vai contar o que está acontecendo. Ela vai falar qual é o problema dela e a pessoa vai ficar sabendo, né? E aí eu coloquei aqui, olha, finalizo. Outra coisa, né? A sociedade em geral ela tem que praticar mais a arte da empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa. É uma coisa difícil, né? Mas as pessoas têm que aprender a fazer isso. Porque aí você vai começar a entender o ponto de vista da outra pessoa, né? E não ficar julgando o que está acontecendo. Isso daí vai fazer com que você seja uma pessoa assim mais amiga, mais preocupada, mais solidária, né? Sem chegar e ficar julgando, tá? Porque é injusto, né? Aí você vai começar a captar, você vai perceber mais a dificuldade dos outros, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você começa a entender mais a outra pessoa, a entender as dificuldades dela, né? Aí no final, que eu coloquei aqui, ó, finaliza esse artigo citando o famoso versículo bíblico que o grande mestre Jesus, né, falou: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, em Mateus 7, versículos 1 e 2. Então, hoje é a pessoa que está lá sofrendo, é a pessoa que está sendo constrangida, né? Passando por essa situação que não tinha necessidade de passar. Amanhã pode ser a pessoa que fez isso com ela, né? A pessoa que acusou, a pessoa que discriminou, a pessoa que julgou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o mundo, gente, dá volta, né? E é rapidinho, né? Por exemplo, você não sabe, a gente não sabe nada da vida. O que a gente sabe, né? Hoje a gente está aqui, está tranquilo, amanhã ninguém sabe, daqui um minuto, daqui segundos. Então a gente precisa aprender mais a se colocar no lugar do outro e não julgar, tá? Então eu vou encerrar aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo. Espero aí que vocês tenham gostado do texto. Se gostaram, deixa uma curtida. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui, olha, até aqui eu coloquei, ó. Olha os dedos aqui, ó, a mão, ó, o indicador apontando para a pessoa, mas tem 3 dedinhos aqui, ó, apontando para você, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostou, compartilha, né, para ajudar o canal, né? Um abraço aí para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau.